E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula aqui, tá bom? Hoje nós falaremos sobre a função modular, que é o tema 9 da sua apostila, tá bom? Para que você entenda bem essa aula, é extremamente importante que você tenha acompanhado as últimas aulas ao longo das últimas semanas, tá bom? Pelo menos a última aula, cara. Se você não acompanhou a última aula, você vai ficar completamente perdido. Mas é muito importante que você tenha acompanhado as outras aulas também sobre função afim, função quadrática, tá? Porque vários desses conteúdos vão se misturar nesse tópico aqui, então é muito importante que você tenha acompanhado as aulas anteriores, beleza? Vamos seguir aqui, ó. Quando a gente for falar de função modular, basicamente a gente vai estar falando o quê, cara? A gente vai estar falando sobre as funções que apresentam um módulo na sua lei de formação. A ideia básica é essa. E aí eu vou ter dois grandes objetivos com você nessa aula, tá bom? O primeiro é você compreender os conceitos, né, de função modular, né, que é basicamente isso aqui na realidade, né? Eu coloquei aqui mais para você ter uma noção, mas é basicamente isso, né? Funções que apresentam um módulo na lei de formação. Basicamente essa é a ideia. Mas o outro grande objetivo que eu tenho com você é o seguinte, cara, é trabalhar a construção de gráficos de funções modulares. Maravilha? Você lembra que eu falei já há um tempo na aula de função afim, se eu não me engano? Em todo o tema que a gente tiver destinado a um certo tipo de função, vai ter um momento da aula que vai ser destinado completamente à construção de gráficos. Porque uma das partes mais importantes de funções é você conhecer como que é cada gráfico de cada tipo de função, tá bom? Então, uma parte muito importante hoje será a construção de gráficos também. Maravilha? Vamos seguir aqui, ó. O primeiro exemplo de função modular que eu coloco na sua tela é a função bem simples, ó, uma função que vai de R em R, tá? Domínio real contra domínio real. E a lei de formação dessa função é simplesmente módulo de x, tá vendo? É uma função modular bem tranquila, bem simples ali, tá? E o que eu quero ver com você é como que a gente pode construir o gráfico dessa função de uma maneira extremamente prática, extremamente rápida, tá bom? Você vai ver que é muito tranquilo, desde que você tenha acompanhado as aulas anteriores, tá bom? Então vamos lá, ó. Para construir esse gráfico, a gente basicamente vai seguir sempre dois passos, tá? São dois passos básicos, fundamentais, que vão te ajudar muito, maravilha? O primeiro passo será sempre isso aqui, ó. Você vai construir o gráfico da sua função ignorando o módulo, tá bom? Ó, ignorando o módulo, daqui a pouco você vai entender melhor isso aqui. O primeiro passo é esse. O segundo passo, você vai fazer o seguinte, cara. Você vai pegar a parte negativa do seu gráfico e vai refletir para cima, tá bom? Então, para construir o gráfico de função modular, nós basicamente usamos dois passos. O primeiro, constrói o gráfico ignorando o módulo. Você já vai entender o que é isso. Segunda parte, refletir a parte negativa para cima. São esses dois passos básicos que nós teremos aqui para esse tópico a respeito de construção do gráfico da função modular. E você já vai entender muito bem como que isso funciona. Veja só. Veja que o primeiro passo é o quê? Construir o gráfico ignorando o módulo. Então a ideia é o seguinte, cara. Qual que é a nossa função aqui, cara? F de x igual a módulo de x. Ou seja, nós vamos construir o gráfico dessa função, só que ignorando esse módulo. Ou seja, nós vamos construir o gráfico tirando essas duas barrinhas do módulo. Ficaria a função f de x igual a x, você concorda? Essa é uma função de primeiro grau, né? Que a gente já sabe como que é. O gráfico é uma reta crescente, é esse gráfico bem bonito que tem aqui na sua tela. Então, esse é o primeiro passo. Você pega a sua função e ignora o módulo. Constrói o gráfico dessa função ignorando o módulo, ok? Como era módulo de x, e ignora o módulo, fica somente x. E aí você constrói o gráfico dessa função ignorando o nosso querido módulo, tá bom? Esse é o primeiro passo, nós obtemos esse gráfico ignorando o módulo. Mas qual é o segundo passo a ser feito que está escrito na sua tela? Refletir a parte negativa para cima. O que isso significa na prática? Meu amigo, quando eu falo para você parte negativa do gráfico, é a parte que está abaixo do eixo X, ok? Toda aquela parte do seu gráfico que está abaixo do eixo X é o que eu chamo de parte negativa. Ou seja, é esse pedaço aqui da sua reta que você está vendo eu passar com a setinha em cima dele, ok? Essa é a nossa parte negativa do gráfico. E o que ele diz para nós? Ó, refletir a parte negativa para cima.
E talvez você esteja se perguntando o porquê de fazer isso. É porque pensa, meu amiguinho, a função original não é módulo, não tem módulo ali, e a gente que sabe que o módulo ele não admite valores negativos, não é mesmo? Aquilo que é negativo fica o quê? Acaba ficando positivo, você lembra disso? Então a parte negativa do nosso gráfico, que é a parte que fica abaixo do eixo X, será refletida para cima, ok? E aí nós teremos o seguinte gráfico, ó. Veja só, aquela parte que estava abaixo do eixo X foi feito o que com ela? A gente refletiu, a gente jogou ela lá para cima e obteve este pedaço aqui de reta. E aqui você tem nessa segunda figura o gráfico da nossa função modular. Maravilha? Conseguiu compreender como que funciona aqui esse negócio? Você constrói o seu gráfico ignorando o módulo a princípio. Feito isso, aquela parte que ficou negativa, você reflete, você joga ela lá para cima, tá bom? Tá, professor, me perdi um pouquinho nessa parte de refletir. Cara, é muito fácil. Imagina o seguinte, cara. Pensa que o eixo X, ó, pensa que a reta, que a gente chama de eixo X, é um espelho. E aí, qual seria o reflexo desse carinha aqui se essa reta for um espelho? Vai ser exatamente essa parte aqui que eu coloquei aqui em cima. Ok? Faz sentido para você? Então, são esses dois passos básicos que a gente vai ter sempre para construir o gráfico de uma função modular de maneira bem rápida, de maneira bem simples, né? Então, esse é o primeiro exemplo que eu queria ver com você. Nós veremos mais alguns ao longo dessa aula. Vamos lá, segundo exemplo agora então, eu coloco para você essa função modular agora, ó, f de x igual a módulo de 2x menos 4. Veja, agora já não é tão simples, né? Ó. Antes era só módulo de x, agora eu coloco o módulo de 2x menos 4. Tá, vamos lá, né? Como que a gente pode construir o gráfico dessa função modular? É basicamente seguir os dois passos básicos que nós seguimos no exemplo anterior, tá bom? Então a ideia, ó, construindo o gráfico, o primeiro passo é sempre fazer o quê, cara? Você constrói o gráfico da função, só que ignorando o nosso módulo. Ou seja, nós vamos construir inicialmente o gráfico da função f de x igual a 2x menos 4. Ou seja, nós estaremos ignorando o módulo nesse primeiro passo. É sempre assim que a gente vai fazer, ok? Então, construir aqui o gráfico da função ignorando o nosso querido módulo. Veja, a lei de formação não fica assim, ó, 2x menos 4 é uma função de primeiro grau, né, mesmo? É uma função afim. E você sabe que o gráfico de uma função afim é uma reta. Lembra que a gente viu as características dessa reta também, ó? Veja só, quem que é o termo independente aqui, ó? Menos 4. Então está cortando o eixo y no menos 4. Veja só, se eu pegar essa expressão e igualar a zero, a raiz dessa função vai ser exatamente 2. Por isso que corta o eixo x no 2, né? Tá vendo aqui, ó? E aí você traça essa reta. Além disso, você pode perceber, ó, que o coeficiente angular aqui é 2, portanto a nossa reta é crescente, né? Ó, tudo batendo, tudo bem de acordo com o que a gente viu naquela aula de função afim algumas semanas atrás, tá bom? Então vamos lá. Construímos o gráfico da função ignorando o nosso módulo. Tá muito bonito aqui, tá tudo certinho, né? Lembra agora do próximo passo? Lembra do segundo passo a ser feito aqui, ó? A gente pega a parte negativa do gráfico e reflete ela lá para cima. Lembra, o que é parte negativa do gráfico? É a parte que está abaixo do eixo x. Ou seja, é essa parte aqui, ó, que está daqui, ó, do número 2, ó, até onde a minha setinha está passando em cima. Essa é a parte negativa do nosso gráfico. Portanto, essa parte deverá ser refletida para cima. A gente vai pegar essa parte da reta, fingir que o eixo x é um espelho e jogar ela lá para cima. E a gente vai obter essa figura aqui. Você concorda comigo? Ó? Pegou a parte negativa e refletiu, jogou ela lá para cima. Você obteve esta figura agora, este gráfico, que é o gráfico da nossa função modular aqui. Fez sentido para você, meu amigo? Conseguiu captar? Conseguiu pegar a ideia aqui? Eu espero que tenha ficado claro para você. Maravilha? Vamos ver mais exemplos aqui então.
Veja só o exemplo de número 3. Coloco para você agora a seguinte função, cara. Ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 é a lei de formação dessa função. Veja que agora eu coloquei para você uma função do segundo grau, né? Uma função quadrática agora. Né? Os dois primeiros exemplos foram envolvendo funções do primeiro grau. Agora eu coloco para você uma função quadrática para você dar uma olhada muito boa nela também. Tá bom? Apesar de ser uma função quadrática, você vai ver que o processo é rigorosamente o mesmo, tá bom? Nada demais, nada muda, vamos fazer do mesmo jeito que havíamos feito os exemplos anteriores. Então, você lembra que o primeiro passo é sempre fazer o quê? Construir o gráfico dessa função ignorando o seu módulo, ok? Então, nós vamos construir inicialmente o gráfico dessa função aqui, só que ignorando o módulo, e aí nós vamos comentar alguns detalhes para que você se lembre muito bem desse assunto aqui. Ó, veja só, né, ó, se é uma função de segundo grau, o gráfico é uma parábola, né, ó, e como que eu sei que ela fica exatamente desse jeito, né, ó? Aí você tem que lembrar daquela aula, né, ó, termo independente, 6, cortando o eixo y no 6. Veja só, cortando o eixo x no 2 e no 3. Por que que corta o eixo x no 2 e no 3? É porque o 2 e o 3 são as raízes dessa função aqui, né, ó? São as duas raízes que você obtém fazendo a fórmula de Bhaskara ou fazendo por soma e produto, né? Não sei o que você é mais acostumado a fazer, tá bom? Então você acaba obtendo esse formato aqui, essa parábola, este é o seu gráfico. Esse é o gráfico que você obtém ignorando o seu módulo a princípio. Feito isso, o segundo passo é fazer o que, cara? É você pegar a parte negativa do seu gráfico, a parte que fica abaixo do eixo X, e refletir, jogar ela para cima. Ou seja, nós pegaremos essa parte que está negativa, essa parte abaixo do eixo X, e vamos fingir que o eixo X é um espelho, e vamos jogar, refletir ela para cima. A figura obtida será essa aqui. Eu acho que você consegue visualizar muito bem e concordar comigo, né? Ó, pegamos esse biquinho aqui, né, ó, que está negativo, e jogamos para cima. Perfeito? Refletimos ele para cima e aí nós obtemos o gráfico da nossa função modular. Deu para pegar, meu amigo? Deu para entender? Deu para compreender? Ficou fácil para você? Espero que tenha dado tudo certo aí, tá? Nós ainda teremos mais um exemplo para comentar aqui. Veja só então, exemplo 4, mais um exemplo para a gente, ó, que eu coloco para você o seguinte, ó, o gráfico, para a gente construir o gráfico dessa função aqui, ó, módulo de 2x menos 4, é essa parte dentro do módulo, e fora do módulo você tem mais um, tá vendo ali? Então, tá. Como que a gente vai fazer nesse caso, né? A gente já sabe construir o gráfico, ó, quando tudo está dentro do módulo, você concorda? Ó, se fosse aqui, módulo de 2x menos 4, não tem esse 1 aqui fora. A gente já sabe fazer isso aqui, inclusive a gente já fez hoje esse mesmo exemplo. Só que agora eu acrescentei esse mais um do lado de fora do módulo. Tá bom. Como que a gente vai resolver, então, como que a gente vai construir o gráfico desse tipo de função? Quando eu estiver uma constante somada ou subtraída, tá bom? Fora do módulo. Como que funciona? Cara, é muito tranquilo também. A ideia básica é o quê? Primeiramente, você vai construir o gráfico dessa parte que tem módulo, tá bom? Então, inicialmente, ignore aquilo que está fora do módulo e construa o gráfico daquilo que você já sabe, que é o módulo de 2x menos 4, tá bom? Inicialmente, você vai fazer isso. Ignore aquilo que está fora do módulo, ignore esse mais um que está fora do módulo e construa o gráfico desta função aqui, que a gente já sabe como faz. Tendo construído essa parte do gráfico, o que a gente vai fazer depois é isso aqui, ó. Basta subir uma unidade no gráfico da função modular, ok? Basta subir uma unidade. E por que subir uma unidade? Porque veja, o que foi acrescentado aqui foi mais um fora do módulo. Se ele tivesse colocado para você mais 2, você ia subir 2 unidades. Se ele tivesse colocado mais 3, sobe 3 unidades e assim por diante. Da mesma forma, analogamente, né? Se ele tivesse colocado menos 1, aí você desce uma unidade. Se tivesse colocado menos 2, desce 2 unidades. Colocou menos 3, desce 3 unidades e assim por diante. Essa é a ideia básica, ok?
Então, primeiro, ignore aquilo que está fora do módulo e construa o gráfico daquilo que você tem. Feito isso, suba, você vai subir ou descer quantas unidades forem necessárias. Deu para entender? Combinado isso aqui, você já vai entender melhor no gráfico, caso tenha ficado um pouco estranho. Então, inicialmente, nós vamos pegar o gráfico desta função modular, que nós já vimos como faz hoje, tá bom? Então, veja aqui, coloquei os dois gráficos de uma vez, mas veja só. Primeiro, foca na linha vermelha comigo. O gráfico vermelho, é o gráfico só da parte do módulo, tá vendo? Esse é o gráfico da função que só tem um módulo aqui. Módulo de 2x menos 4 é a linha vermelha. Veja alguns detalhes aqui comigo, Olha o biquinho dela, onde está aqui, no 2, beleza. A alturinha desse bico é 0, concorda comigo? E, ela corta o eixo y aqui no 4, tá vendo? E o que nós faremos com essa linha vermelha agora? O que nós faremos com o gráfico de linha vermelha? Nós vamos subir uma unidade. Subindo uma unidade, veja só, tá vendo que o bico dela tinha altura 0. Só que como a gente vai subir uma unidade, o bico dela tem altura 1. Deu para ver? Deu para entender isso aqui? Veja que batia aqui, cortava o eixo y no 4. Só que eu subi uma unidade. Então eu vou parar, vou bater agora aqui no 5 e aí está construído o meu gráfico aqui. Deu para entender? É só subir, nesse sentido que eu te mostrei aqui, subir uma unidade ao gráfico original que você tinha anteriormente. Deu para entender? Deu para compreender como que faz esse negócio aqui? Espero que tenha ficado claro para você. Lembrando sempre, né? É sempre o mesmo esquema. Se ele tivesse colocado mais 2, sobe 2 unidades. Se ele tivesse colocado mais 7, sobe 7 unidades. Colocou menos 2, desce 2 unidades. Essa que é a ideia básica aqui para a construção desse tipo de gráfico. Maravilha? Feito, combinado? Ok, então. Cara, a gente chegou agora no último tópico da aula que eu quero abordar com você uma outra maneira de construir o gráfico de uma função modular, tá bom? Então nós vimos aquela técnica que é extremamente fácil, extremamente rápida, lembra? Que é aquela coisa, você ignora o módulo inicialmente, constrói o gráfico sem o módulo e depois aquela parte que ficou negativa você rebate, reflete ela para cima e aí está feito a construção do seu gráfico, tá bom? Então aquela é considerada a forma mais rápida, a forma mais simples de você trabalhar com a construção de gráfico para a função modular. No entanto, ela não é a única que existe, então eu vou passar a outra forma, que é uma maneira mais formal de você trabalhar essa construção e que é muito tranquila na realidade também, só tem um pouquinho mais de continha para fazer no meio do caminho, tá bom? Então veja só, para que a gente entenda muito bem como que funciona esse outro método de construção de gráfico, a gente tem que lembrar com muito carinho, com muita atenção, a definição algébrica de módulo que foi dada na aula passada. Eu acho que você lembra, mas eu vou colocar aqui de qualquer forma. Lembra dessa definição que eu coloquei? Um módulo de x é o quê? Ele é o próprio x, se o x for maior ou igual a zero, ou ele é o x com o sinal trocado, se o x for menor que zero. Acho que você lembra dessa definição. Ela foi dada nos primeiros slides da aula passada. Se você não assistiu, por favor, assista, para você não ficar tão perdido aí. Veja só então, né? Qual que é o impacto que essa definição algébrica vai trazer para a nossa construção de gráficos aqui? Veja só, coloquei um exemplo para você aqui de uma função modular, módulo de x menos 2, tá bom? E a ideia é construir o gráfico dessa função sem usar aquela técnica rápida que eu passei anteriormente, tá bom? Nós veremos uma outra maneira nesse momento. Então, cara, a ideia é o seguinte, nós vamos utilizar a definição algébrica de módulo para esta lei de formação da função aqui. Então, como que vai ficar? Lembra com atenção, lembra com carinho comigo. O módulo de x é o próprio x se ele é maior ou igual a zero e ele é menos x se o x é menor que zero, ok? Então, aqui nós reescreveremos a lei de formação da função utilizando essa definição algébrica de módulo. Ou seja, o módulo de x menos 2 é o próprio x menos 2 se ele for o quê? Se ele for maior ou igual a zero. Faz sentido? O módulo de x menos 2 é o próprio x menos 2 se ele for maior ou igual a zero. Ou então, ele será menos o x menos 2 se esse carinha aqui for menor que zero. Faz sentido para você? Nós basicamente estamos reescrevendo a definição algébrica, só que para essa expressão matemática, para a lei de formação da nossa função aqui.
mas é basicamente a mesma coisa que nós estamos fazendo. Espero que você tenha compreendido esse passo, ok? Tá, como que a gente pode seguir essa continha aqui? Veja só, né, ó, você tem x menos 2 maior ou igual a zero, né? E aqui x menos 2 menor que zero. Dá para passar o menos 2 para lá, passo o menos 2 para lá, e aqui a gente vai fazer um joguinho de sinal, tá? Com um parênteses aqui. Ficará a seguinte conta para nós então, né? Ó, x maior ou igual a 2, x menor que 2, e aqui eu fiz o jogo de sinal, tá vendo? Ó, menos x e menos com menos dá mais, por isso que ficou mais 2 aqui. Fez sentido? Pegou para você aí? Deu para sentir? Deu para pegar? Belezinha. Então a nossa lei de formação, reescrevendo ela de uma maneira mais formal e mais bonita, né, mais elegante, ela fica escrita dessa forma, tá vendo? Ó, x menos 2 é uma função por partes. X menos 2 se o x for maior ou igual a 2. Menos x mais 2 se o x for menor que 2. Essa é a nossa conta por enquanto. Você vai ver qual é o impacto que isso gera no nosso gráfico no próximo slide. Então veja só, repetir a nossa função ali para a gente ter ela guardada. E veja o seguinte, né? Ó, o que significa quando eu escrevo essa função desse jeito? Ó, a minha função é x menos 2 quando x for maior ou igual a 2. E será menos x mais 2 quando x for menor que 2. Ou seja, a minha função ela está escrita por partes. Quando você tiver o x maior ou igual a 2, a minha função vai obedecer a essa lei de formação. E quando ela tiver menor que 2, ela vai obedecer a esta outra lei de formação. Portanto, nós teremos, veja que as duas são do primeiro grau. Então, nós teremos duas retas aqui, ok? Então, veja só como que fica, ó. Coloquei aqui de azul para você a reta... Ah, puta. Então, eu coloquei aqui para você a função, né, que nós obtemos, a nossa expressão matemática aqui, e veja o que ela significa com muita clareza, cara. A nossa função, ela será x menos 2 quando x for maior ou igual a 2, ou seja, ela será essa reta quando x for maior ou igual a 2, e será essa outra reta quando x for menor que 2. Professor, por que você está falando de reta? Porque são duas funções do primeiro grau aqui que a gente tem, né? Então, a gente sabe que teremos duas retas aqui. Então, ó, coloquei o gráfico para você aqui. Veja só, coloquei as duas retas aqui para você. Veja só, de azul eu coloquei a reta y igual a menos x mais 2, ok? De azul, essa reta menos x mais 2. Você já sabe construir essa reta, né? Ó, coeficiente angular negativo, então é decrescente, cortando o eixo y2, aquelas coisas que você já sabe. E de verde, coloquei a nossa outra reta y igual a x menos 2. Faz sentido para você, ó? Crescente, ó, cortando no menos 2, tudo muito bonito, tudo muito legal aqui, tá bom? Então, ó, plotei ali para você as duas retas, os dois gráficos que nós temos. Só que veja só, a nossa função é por partes. Para cada intervalo, nós teremos uma reta diferente. Então, veja só, quando x for maior ou igual a 2, ou seja, do 2 em diante, a lei de formação é o quê? X menos 2. Ou seja, do 2 em diante, nós deveremos seguir a nossa reta verde. Faz sentido para você? Enquanto que, veja aqui comigo, se o x for menor que 2, a nossa lei de formação é o menos x mais 2. Então, se o nosso x for menor que 2, ou seja, antes do 2, nós seguiremos a reta azul que tem no nosso desenho. Portanto, ligando essas duas informações que nós temos, o gráfico da nossa função modular ficará dessa forma, esse vermelho bem bonito que eu coloco na sua tela, que surgiu a partir do quê? Veja só, antes do 2, ó, antes do 2, ele deve seguir a reta azul. Então, essa parte é como se fosse a reta azul aqui. E, posteriormente, depois do 2 em diante, ele segue a linha da reta verde, essa linha aqui, esse pedaço da sua reta, e aí está construído bem bonito para você o gráfico da função modular de uma outra maneira, de uma maneira diferente, não é mesmo? Então, fique à vontade para você decidir
qual você acha mais fácil de fazer? Aquele esquema de você ignorar um módulo e rebater o gráfico lá para cima, ou tem esse aqui de você dividir a sua função por partes? Eu acho que o outro é bem mais fácil, é bem mais tranquilo, mas esse aqui também pode ser muito útil para você em algumas questões, tá bom? Então eu vou estar postando uma lista de exercícios para você lá no portal, né, da FTD, resolvam. Coloquei inclusive uma questão muito boa da última prova da Federal do Paraná, é bom que vocês tentem fazer. E acho que é isso, né? Na semana que vem a gente continua. Na semana que vem, aliás, nós entraremos num conteúdo novo, tá bom? Nós começaremos a ver a parte de equações e funções exponenciais e logo depois nós chegaremos em logaritmo, que é um conteúdo bem aguardado, não é mesmo? Então a gente fica por aqui e até mais. Fechou por aqui.